Está um período de 400 anos. 400 anos que Deus não levantara um profeta. Deus agora levanta um profeta no capítulo 1 do livro de Lucas e verso de número 13, quando o anjo aparece a Zacarias dizendo que a Isabel daria luz a um menino e o seu nome seria João. Ele seria aquele que ia preparar o caminho para o Salvador. Agora perceba-se que dentro desses períodos de 400 anos não haveria profeta. Os sacerdotes estavam poucos desanimados. Quem falava a palavra de Deus era conhecido como Macabeus. Os Macabeus você só encontra no livro da Bíblia Católica, você não encontra nos 66 livros da Bíblia Evangélica. Mas os Macabeus, eles pregavam no período de 400 anos, ensinando. Agora vem a profecia, vem o anúncio do anjo dizendo: a presença dele vai voltar no meio de vocês. Vem anúncio, vem a palavra do anjo dizendo: evangelista Neto, ele será chamado Emanuel, que quer dizer, ele estará conosco todos os dias, ele estará conosco todos. Será que você pode glorificar a Deus por isso? Perceba, Jesus nasce e ele tem todo o ensinamento de um menino judeu. Quando nasce aos 5 anos, ele começa a passar um ciclo da vida estudando os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aos 10 anos ele já sabe os 5 primeiros livros da Torá. Agora no segundo ciclo da vida, ele vai aprender os livros históricos, poéticos e proféticos. Quando esse menino ele vai ter 14 anos, ele vai passar mais um ciclo da vida. Qual? Ele tem 2 opções. Ele escolheria aprender aos pés de um doutor, como Paulo, ele aprendeu ao pé de Gamaliel, ou esse menino ia procurar se dedicar à profissão do seu pai. Foi o que Jesus fez. Ele se dedicou à carpintaria, ele se dedicou a trabalhar na mesma profissão que José, seu pai, fazia. Perceba-se que é Lucas que dá a narrativa que dita Jesus até os 12 anos. Aos 12 anos, Jesus está no templo e Jesus está ensinando. Mestres, doutores, ensinadores, homens letrados, ensinados, estudados. Jesus está no templo dos 12 anos aos 30. São 18 anos que Jesus está vivendo no anonimato. Dentro disso aqui, dos 12 anos aos 30, a Bíblia não narra a biografia de Jesus. Dos 12 anos aos 30, a Bíblia não fala como ele viveu, mas eu posso entender que ele viveu como um homem comum. Ele trabalhou, ele sustentou a tua casa. Quem sabe nesse período ele ficou doente. Ele estava aqui como 100% homem, mas como 100% Deus. Agora, quando nasce João Batista, a Bíblia diz que João Batista aparece na margem do Rio Jordão pregando, e é o mesmo dia que ele está pregando. A Bíblia diz que no capítulo 3 do livro de Mateus aparece o mesmo Jesus, esse que vem ao encontro de João Batista. Lembra da pregação de João Batista? Qual era? Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira divina. Agora João Batista, quando vai observar Jesus para ser batizado, ele começa a mudar as suas palavras. Qual é? Eis aí o leão da tribo de Judá, que vai tirar o pecado do mundo. Ele começa a entender que o Messias estava, o Messias chegou. Então o ministério de João Batista já estava se findando, porque o caminho que ele preparou aconteceu. Apareceu o grande da Galileia, apareceu o Nazareno, apareceu o Senhor. A Bíblia diz que ele começa o seu ministério aonde? No deserto, porque quando ele é batizado por João, João tem uma experiência muito grande. Mesmo quando está batizando Jesus, a Bíblia diz que ele vê uma pomba simbolizando o Espírito Santo descer sobre Jesus. Quando ele está batizando, ele vê o
a nascer a vida. Aqui eu já entendo que começa a nascer aquele que vai mudar a história. O ministério de Jesus começa-se depois do capítulo 4. Por quê? Porque no capítulo 4 ele vai ser levado para o deserto. Lá ele vai ser tentado por Satanás. Vem a tentação de Satanás. Ele jejua um período de 40 dias. Ele tem fome. Aí Satanás aparece a ele dizendo: tu és filho de Deus, tu tem poder, manda esta pedra transformar em pão. E Jesus, na maior simplicidade e autoridade divina, ele vai dizer para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra de Deus. Aí ele começa a falar para Jesus, ele leva Jesus a um pináculo, ele está dizendo: se joga daqui. Satanás também conhece Bíblia, porque Satanás olha para Jesus e diz: está escrito que se você dá ordem aos teus anjos,